sintetizar o vídeo anterior. É que tá, será que eu nasci das pessoas que eventualmente têm a permissão de Deus para mentir contra mim? Ou eu nasci de Deus que dá a permissão para as pessoas de mentir contra mim? Então, é um pouco ali o desafio da questão do biscoito tostino, né? Então, vamos lá. Perdão, então, um pouco gripado. Capaz de dar uns espirros aí. E umas fungadas aí. Vamos esperar um pouco. Então, continuando. Mas esse vídeo é sobre outro tema. É sobre o anime Onmyoji, né? Numa determinada situação do anime Onmyoji, havia um sujeito lá que estava... que ia participar de um concurso de poesia e tal, e lá... E daí, supostamente ele morreu. Ele morreu, tipo, poderia ser uma representação em relação a mim, em relação a buscar manamento, e seria uma morte espiritual. E aí, esse sujeito pega uma ideia e ele fica assombrando lá o pessoal. Talvez seria a minha comparação aqui com o YouTube, né? Ele era um poeta, ele não era exatamente um grande poeta, daí ele recebeu ajuda de um demônio para ser poeta. Bom, eu não sei se eu recebi ajuda de demônio nenhum. Posso ter recebido ajuda de um anjo, posso ter recebido ajuda de um anjo caído sem saber, independente, para fazer pregações, né? Talvez essa seja a comparação. Eu não sei, independente. E daí eles fizeram assim, não, mas em determinado momento esse cara que recebeu ajuda para compor poesias e depois para participar da competição, teria competido contra o próprio demônio que eventualmente que lhe dava algumas composições, vamos dizer assim, e ele também, sei lá, dava para outra pessoa, ou alguma composição que esse demônio já tinha feito antes, caiu nas mãos de outra pessoa, e daí o sujeito perdeu a competição e ficou triste. Na verdade, esse não era o motivo, ele não virou um fantasma, porque eventualmente ele teria perdido a competição, ou... não era bem isso, né? Daí pensam que ele estava invejoso, que ele era invejoso, alguma coisa. Então eu não lembro agora exatamente o desfecho, do motivo exatamente por qual o sujeito teria morrido, né? Um motivo pessoal, né? Então, no meu caso, se interpretarem isso no sentido de que eu tinha um motivo pessoal para morrer e que eu queria, na verdade, ganhar a competição de poesia ou ganhar a competição de pregação, de maneira nenhuma. O que eu questiono é que, na verdade, essa situação toda deveria, na minha opinião, ter terminado de uma maneira mais amainada, no sentido de talvez eu pudesse obedecer mesmo melhor o Novo Testamento, ou mesmo até os mandamentos de Deus, para que a situação da saída ministerial, do término ministerial, entre aspas, se fosse um término, né? Se ocorresse dessa forma, ou se fosse interpretado dessa maneira, que apenas esse período tivesse terminado de uma maneira mais amainada, não da maneira que terminou. Isso que eu estou dizendo, o meu objetivo no momento, daí está essa comparação, eles fizeram a comparação com que esse poeta queria ganhar uma competição, nem sei se era exatamente o caso, ali no desfecho dessa história, que era uma história de 2 episódios, na verdade, né? Parte 1 e parte 2. Se não mais, mas eu acho que foi parte 1 e parte 2. Ali em episódios previstos de quase meia hora. Isso é legal no anime Onmyoji, só abrindo um parênteses. Eles fazem episódios de pelo menos 25 minutos mesmo, presumindo um intervalo só, que é o certo, né? Ou 2 intervalos que, tipo, seriam de 1 minuto e meio, alguma coisa assim, um pouco mais. O Onmyoji, pra mim, é pensado um anime de um jeito, pelo menos, mais correto do que o anime tradicional. No Naruto, você pega que tem episódios de 15 minutos, é ridículo, presumível. Quanto de comercial? 5 minutos em 2 comerciais, quer dizer, não tem sentido, né? Episódios de 15 minutos e meio, 16 minutos. Naruto, nesse ponto, é um pouco absurdo, principalmente Naruto Shippuden. Mas... fechando parênteses, só para completar. Esse sujeito eventualmente teria morrido por competição. Eu não, mas o meu objetivo não era obedecer mais à Bíblia para que a situação terminasse de uma maneira... para que a situação terminasse de uma maneira competitiva. Para que eu prevalecesse na competição. Não, para que mesmo que eu não conseguisse responder todos os argumentos, a situação terminasse amainada. Terminasse tranquila. Tanto que eu falei, se os argumentos fossem fáceis ou não tão escandalosos, cara... não haveria, talvez, exatamente grandes problemas, mas era essa a questão. Para o Ministério terminar de maneira maneira. Não que eu quisesse ganhar competição argumentativa de ninguém, não, nem acho certo. Estou aqui justamente fazendo os cálculos de, não, peraí, se o argumento for muito escandaloso, não dá para fazer e tal, e tal, e tal. O meu proceder em toda essa questão de filhos espirituais prova isso. Eu falo, peraí, se você tiver num período de, que seja, 7 pregações, se tiver muito escândalo, eu não aceito.
sempre argumentos exponencialmente aumentando escândalo, sucessivamente, eu não aceito. Eu não aceitaria. Se for mais ou menos ali a mesma coisa, nós podemos até tentar trabalhar, porque eventualmente o nível de escândalo poderia ser baixo ou médio-baixo. Aí poderia eventualmente ser aceitável. Não, mas porque você queria ganhar essa situação? Não, porque se tivesse ali algumas situações de escândalo médio-baixo que eu não conseguisse responder ou não desse tempo, é aceitável, então eu não quero ganhar. Tem coisa que talvez eu não conseguisse responder. Mas a questão é qual é a reação das pessoas. Então, essa é a questão, não pela questão de vitória. Como eu já venho dizendo no canal. Aqui o homem hoje reabre o tema. No fundo ele buscou os mandamentos porque ele queria ganhar. Não, porque eu queria que a situação terminasse de maneira amainada. Mesmo que eu não respondesse todos os argumentos ainda, porque de repente mesmo argumentos até fáceis, pode ser que eu demore para responder. Que eu não consiga encontrar a resposta. Então, o meu enveredamento argumentativo é esse. Não é nada de competição, não, que eu nem desejaria, inclusive. Não, porque daí a pessoa morre, daí o demônio fica triste, porque, nossa, no final a pessoa chorou. Né? No final a pessoa, chorou, o demônio chorou. No final o demônio chorou porque sentiu falta que a pessoa morreu. Isso poderia ter uma representatividade em relação ali à minha busca dos mandamentos. Não, no meu caso, foi a busca dos mandamentos para que eventualmente aquela situação pudesse. Depois falei, poxa, a minha tristeza foi essa situação poderia ter terminado de uma maneira mais amainada. Não para prevalecer argumentativamente contra qualquer argumento que fosse lançado, nem era a minha ambição, isso nem era a minha intencionalidade. Qualquer coisa que falasse, eu teria que ter a capacidade de responder qualquer coisa. Claro que não. Em relação ao ministério, até porque eu acho, principalmente em 2020, eu achava que seria um escândalo muito grande. Depois eu comecei a relativizar porque eu entendi que algumas situações poderiam ser um pouco mais fáceis. Ou, eventualmente, mais ou menos administradas. E não todas, como eu falei, se fosse aumentando o escândalo, eu não entendo que eu aceitaria, ainda mais havendo intervenções nas minhas pregações. Não lembro de ter aceito uma hipótese delas. Então é isso, fica esse complemento do canal. Comparação com o anime humilde, que deu um exagero, deu um salto na interpretação. Por exemplo, se ele buscou os mandamentos é porque ele queria ganhar. Não, porque ele queria terminar a situação. Mais amainada, mesmo não tendo conseguido responder todos os argumentos que poderiam ser levantados até o término desse período, ali até o início da pandemia, e o que for. Então, isso é o que seja. Então, valeu.